Olá pessoal, boa noite. Eu hoje marquei esta live para discussão de um tema que é muito caro para mim, é um tema da minha vida, não é? Eu venho falando disso desde 2005, 2006, é uma questão que afeta o país. Das minhas redes sociais, uma das mais antigas é o canal do YouTube, que já teve 38 mil seguidores, hoje tem 34 talvez. E desde 2012 existe esse canal do YouTube e nele eu venho falando com muita insistência sobre a autonomia universitária e sobre a sovietização da educação. Há muitos anos eu falo sobre isso. Esse é um conceito que eu acredito ter introduzido nessas discussões sobre o modo de ser da administração universitária e os impactos dela para o país. Não só para a mentalidade, a cultura, o pensamento, mas também em relação à estrutura política, em relação a tudo que nós precisamos fazer para recuperar, para reconstruir a nação tal como nós a desejamos. Então, eu quero começar essa nossa conversa mostrando para vocês um trecho da primeira Constituição Republicana. Isso aqui é uma página, é um compilado de trechos importantes da Constituição de 1891. E essa é uma Constituição muito aberta. É bem verdade que o Brasil desse período, ele não tinha na sua estrutura uma série de instituições que existem hoje. Portanto, a Constituição não precisava regular uma série de forças, uma série de institutos jurídicos e de instituições políticas e judiciárias. Mas a Constituição Republicana que vem depois, que é de 34, ela introduz uma coisa que foi o primeiro passo para a sovietização da nossa política. E o primeiro passo para a instituição dessa sovietização nas nossas administrações escolares. Vejam só. Eu digo para vocês o seguinte: a Universidade Brasileira é a incubadora das principais pautas progressistas. Sempre falei isso muito frequentemente durante o ano de 22, que foi um ano de campanha. Eu já alertava para todos esses problemas que iriam acontecer em decorrência dessa estrutura universitária e dizia para vocês o seguinte: olha, nós precisamos fazer uma reforma do MEC e precisamos fazer uma reforma legislativa das instituições universitárias brasileiras. Pois bem, apresentei isso como uma pauta de campanha. Quem me acompanha sabe que eu fui candidato a deputado federal. E agora eu quero mostrar para vocês o quanto isso está sendo usado, isso que eu criticava, obviamente, está sendo usado na construção dessa CONAI, que foi tão debatida recentemente, na construção do PNE, e na construção do chamado SUS da educação, que a esquerda pretende aprovar de todas as formas. Vejam só, gente. A educação brasileira se ressente do que eu vou ler aqui, que está na Constituição de 34. A Constituição de 34, esta que eu acabei de mostrar, né? Eu depois vou printar isto e colar na tela, quando for salvar. A Constituição diz o seguinte: Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça, o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Aí, depois desse preâmbulo, eu vou saltar para o título 4 da Segurança Nacional. Diz assim, ó: todas as questões relativas à segurança nacional serão estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais criados para atender às necessidades da mobilização. Vejam só, pessoal, essa Constituição de 34 acaba de dizer que a administração dos problemas de segurança nacional não será resolvida pelo presidente da República e nem pelos representantes das Forças Armadas. Essa Constituição acaba de dizer que todas as questões relativas à segurança nacional serão estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de Segurança Nacional.
A palavra mágica aqui é conselho. Os conselhos são o que eu chamo de sovietes. São as estruturas administrativas que travam os mecanismos de ação de uma administração pública. Vejam como estava construído isso na Constituição de 1891. Vejam só, em 91. Compete privativamente ao presidente da República declarar a guerra e fazer a paz, nos termos do artigo 34, número 11. Ok? Não competia a um conselho superior, competia ao presidente da República declarar a guerra. Ok? Também compete ao presidente da República, segundo a Constituição de 1891, declarar imediatamente a guerra nos casos de invasão ou agressão estrangeira. Ok? Pois bem, lá no artigo 34, dizia o seguinte, esse que foi referido na declaração de guerra atribuída ao presidente da República. Dizia o seguinte: compete privativamente ao Congresso Nacional autorizar o governo a declarar guerra se não tiver lugar ou malograr-se o recurso de arbitramento e a fazer a paz. Então, vejam só, o presidente da República, em 1891, ele podia fazer uma declaração de guerra e obter um aval do Congresso para corroborar essa decisão. Na Constituição de 1934, isso não acontece. Por quê? Porque a instituição dos conselhos na legislação começou a existir na Constituição de 34. Agora, pasmem com o que eu vou ler aqui na Constituição de 1937. Ela diz o seguinte: Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes. Vou saltar um trecho. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o país. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Diz assim na parte relacionada à defesa do Estado: poderá o presidente da República declarar em todo o território do país ou na porção do território particularmente ameaçada o estado de emergência, desde que se torne necessário o emprego das Forças Armadas para a defesa do Estado. O presidente da República declarará em todo o território nacional ou em parte dele o estado de guerra. Artigo 1º. Aliás, parágrafo 1º. Para nenhum desses atos será necessária a autorização do Parlamento Nacional. Nem se poderá suspender o estado de emergência ou o estado de guerra declarado pelo presidente da República. Então vejam só, nós tínhamos uma Constituição de 1891 que dizia que o presidente podia fazer essa declaração desde que é autorizado pelo Congresso. Tínhamos a Constituição de 34, que já insere de imediato uma estrutura colegiada, o que eu chamei de soviete, que é um conselho, e esse conselho, constituído por uma série de pessoas que pensam diferentes, ele muito provavelmente impediria ou dificultaria a ação do presidente nesse sentido. Então, eu estou querendo com isso dizer o seguinte, que o primeiro momento da história das constituições brasileiras em que os conselhos entraram foi na de 34, no ponto relacionado à possibilidade de declaração de guerra. Isso quer dizer que os constituintes de 34 estavam com medo de que um presidente da República pudesse sozinho tomar uma decisão de declaração de guerra. Então, eles introduziram um conselho cheio de gente, cheio de integrantes, de diferentes
setores da administração pública para que essa decisão fosse forçadamente travada, ok? Na Constituição de 37, os conselhos saem. Nós não temos conselhos mais na Constituição de 37. Por quê? Porque é a chamada Constituição Polaca. Não é? Ela vivia um contexto de ameaça, de clara ameaça da infiltração comunista, conforme o próprio preâmbulo disse. E aquela sociedade de então abriu a ação para que a coibição disso pudesse existir, inclusive do ponto de vista armado. Ok? Aí, qual é a Constituição seguinte? A de 37, que é a polaca. A de 46. E a de 46 volta cheia de conselhos. Vejam só, ela diz o seguinte, vou depois colocar a imagem aí. A Constituição de 46 diz o seguinte: compete privamente ao presidente da República nomear e demitir os ministros de Estado, declarar guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem essa autorização, no caso de agressão estrangeira, quando verificada no intervalo das sessões legislativas. Então, vejam só, na de 46, ele precisava da autorização do Congresso. Ele só poderia agir sem a autorização do Congresso no intervalo das sessões legislativas, por exemplo, no recesso parlamentar posterior ao Natal, que se segue normalmente até a primeira semana de fevereiro, no Brasil hoje. Né? Em 46, eu confesso que não sei dizer qual era o tamanho desse recesso parlamentar. Mas fato é que era só nessa situação que o presidente poderia tomar essa decisão ad referendum do Congresso Nacional. Mas mesmo assim, continua o texto, ó. Intervalo das sessões legislativas. Fazer a paz com a autorização e ad referendo do Congresso Nacional. Ou seja, até para fazer a paz, ele tinha que ter autorização do Congresso Nacional. Né? Ad referendum é uma decisão que um líder político, regido por um edital, né, no caso da Constituição, pode tomar sozinho, mas ele depois tem que legitimar essa decisão com uma ata de um conselho que confirme a decisão tomada ad referendo, ok? Pois bem, continua o texto. Permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional ou sem essa autorização no intervalo das sessões legislativas, que forças estrangeiras transitem pelo território do país ou por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, administrando-as por intermédio dos órgãos competentes. E aí continua o texto da Constituição de 46. Tem um detalhe importante aqui das intervenções. Mais adiante fala assim: compete ao presidente da República decretar a intervenção nos casos dos incisos tais, artigo 7º. A decretação dependerá, no caso do número 5, da requisição do Supremo Tribunal Federal. Isso é a Constituição de 46. Ou, se a ordem ou decisão for da Justiça Eleitoral, de requisição do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, no caso de necessidade de uma intervenção federal, o STF ou o TSE deveriam autorizar. E no caso do número 4, a solicitação do Poder Legislativo ou do Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, vejam só, foi com o retorno dos conselhos da Constituição de 46 que houve o contágio na nossa Constituição de 67 e depois na de 88 do excesso de conselhos. Esse excesso de conselhos, conforme eu venho dizendo, obedece a uma estrutura da estrutura política soviética, que eu estou chamando aqui, no caso da legislação brasileira e da educação brasileira, de soviete. Ok? Pois bem. Vejam só, agora eu vou mostrar para vocês um documento do Estado do Rio de Janeiro, de 2018, que diz o seguinte, um decreto assinado pelo governador Pezão, diz o seguinte: decreto número 46.317, de maio de 2018, institui o Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
Olha só, isso que eu acabei de ler é o caput, é esse pedacinho aqui, ó. Ok? É esse pedacinho aqui. Todo o resto que vem aqui e continua na página seguinte, continua aqui, ó. E mais duas colunas, duas meia colunas. Tudo isso são órgãos que instituem esse Fórum Estadual Permanente de Educação. Eu vou ler para vocês o nome das instituições que compõem o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Primeira, secretário de Estado de Educação ou representante indicado por ele. Representante do Ministério de Educação. Um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro. Um representante dos secretários municipais do Estado do Rio de Janeiro. Um representante da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME. Um representante da Secretaria Municipal de Educação da capital do Estado do Rio de Janeiro. Um dirigente máximo ou seu representante de cada instituição pública de ensino superior com sede no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, Federal Rural, UF, UERJ, são as instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, né? Um representante dos profissionais do magistério indicado pela seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Um representante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Um representante do Sindicato dos Professores do município. Um representante da União dos Professores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Um representante do Conselho Estadual de Educação. Um representante do Conselho Municipal de Educação. Um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Um representante do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Um representante do Fórum de Educação de Jovens. Um representante do Fórum Permanente de Educação Infantil. Um representante do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro. Um representante da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Eu vou parar por aqui, tá? Porque para não ficar chato demais. Mas tem mais 50 nomes. Todos esses 50 nomes são de natureza sindical. Todos eles estão ligados a alguma força sindical vinculada ao sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que o Fórum Estadual de Educação conseguirá, com essa formação, acolher, por exemplo, uma ideia conservadora? Uma ideia que apresente, por exemplo, a defesa do homeschooling, ou a defesa da educação confessional, do ensino religioso nas escolas. Percebem? A natureza dessa estrutura, montada tal como está aqui, sancionada pelo governador do Estado, ela impede a construção de qualquer caminho que não seja um caminho marxista. Então, meus caros, isso que nós vimos nesse breve histórico da introdução dos conselhos nos textos constitucionais brasileiros, que acabou sendo introduzida, né, no nosso sistema estadual de educação, também está presente no sistema federal de educação. Aliás, começou lá. E a Constituição brasileira de 1988, no seu artigo 207, ela tem aqui a introdução de uma palavrinha extremamente perversa. Diz o seguinte, artigo 207 da Constituição Federal, tá bem? Está aqui a Constituição. Diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Que coisa bonita, né? As universidades gozam de autonomia. A palavra autonomia é uma palavra que a gente pode chamar de palavra de sentido universal. As palavras de sentido universal são palavras muito perigosas, porque elas carregam uma amplitude semântica enorme. Elas têm o que a gente pode chamar de polissemia. Elas têm uma possibilidade interpretativa e, portanto, hermenêutica, no caso do texto jurídico, muito grande. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: nós
quando estamos diante de uma palavra como autonomia, e um esquerdista vira para você e fala assim, olha gente, a autonomia universitária ela é importante porque ela vai blindar a universidade das manipulações dos maus gestores públicos. Ela vai blindar a universidade das ações de um governador ou de um presidente nécio, ignorante ou perversamente ideológico, por exemplo. Então, quando introduziram esse conceito na Constituição, protegendo as universidades, usaram os argumentos que a esquerda costuma usar, que são os argumentos com maquiagem de bondade. Olha, é para proteger a qualidade da educação, é para proteger a qualidade da ciência, a qualidade das investigações científicas, a qualidade dos projetos de extensão. Acontece que, ao mesmo tempo em que protege isso, aparentemente, pelo menos no discurso, protege também o arbítrio, protege também o autoritarismo. Vou citar um exemplo. Olha só, no caso da pandemia, né? A história da ciência sempre mostrou para nós que a queda da curva de contágio de determinadas doenças virais, ela só se dá depois que o maior número possível de habitantes de uma determinada região entra em contato com o vírus e alcança a chamada imunidade de rebanho. A história da biologia, da imunologia, sempre disse isso. Isso é clássico na história da imunologia, né? Então, esse conceito, essa postulação das ciências imunológicas, que são postulações irrefutáveis, porque a história da imunologia já mostrou isso, isso foi virado de ponta cabeça durante a pandemia, quando impuseram o lockdown, né? Eles relativizaram essas proposições, tiraram o valor dessas constatações da ciência em função de um interesse político, ideológico e partidário. Então, vejam só, nesse caso, a autonomia universitária não protegeu a universidade, a ciência produzida na universidade, dos interesses políticos, partidários e ideológicos. Nós vimos isso, nós testemunhamos isso recentemente, né? Então, esse caso, por exemplo, por ele só, ele já demonstra que a autonomia universitária não protege a universidade dessas manipulações ideológicas. O próprio interior dela, a própria estrutura dela lançou mão desse recurso, né, para obter ganhos políticos, desgastando um presidente, desgastando um grupo político, né? Então, esse é um exemplo de inadequação da palavra autonomia nesse sentido, ok? Bom, o que acontece com as universidades hoje? Elas estão de tal maneira blindadas pela autonomia universitária que o nosso judiciário ele já vem historicamente interpretando essa noção de autonomia universitária como algo que impede a atuação externa no controle da administração interna, que nem procuradores da República, nem juízes assinam decisões que firam a chamada autonomia universitária. Então, isso, por exemplo, abre espaço para as fraudes nos concursos. Quando um professor, um candidato, participa de um concurso numa universidade e esse concurso é claramente fraudado, ele tem algumas testemunhas, ele tem evidências, ele tem documentos da fraude e ele denuncia isso, ele inicialmente denuncia no Ministério Público Federal, quando se trata de uma universidade federal. O que o procurador da República que recebe aquilo faz? Ele abre um processo, acolhe aquela denúncia e ele encaminha uma cópia do processo para o reitor manifestar-se. Por que ele faz isso? Porque nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa no nosso ordenamento jurídico. Então, se o professor acabou de ver a fraude hoje, na prova de aula da qual ele participou, que é a última, ele fez a denúncia no final da tarde, amanhã o resultado que contempla o fraudador já está publicado no Diário Oficial. Então, enquanto ele faz a denúncia corre dentro do Ministério Público, o processo é aberto e é encaminhado para a universidade, o resultado do concurso já se deu e a posse já foi marcada.
até o reitor, dentro do seu prazo limite de direito a contraditório e ampla defesa, criar uma comissão interna de sindicância, até essa comissão interna fazer suas publicações, ouvir as partes, tomar as suas decisões e redigir seu parecer, já houve a posse do candidato. Pois bem, quando o documento, resultado da comissão de sindicância, vai para o Ministério Público, o analista olha para aquilo, já houve toda uma construção jurídica para dizer que não houve fraude, ele normalmente dá um de acordo e manda arquivar aquilo. Ele escreve um parecer de arquivamento, por falta de prova, falta de fundamento, falta de evidência, sabe-se lá o quê, né? E quando ele percebe alguma coisa, como por exemplo, uma falha numa dessas provas, ele faz uma recomendação ao reitor para que aquilo não aconteça nos próximos concursos. Por que ele faz uma recomendação e não uma determinação? Porque ele entende que ele não pode ferir a autonomia universitária. Pois bem, se por acaso aquele candidato que sofreu a injustiça entra com uma ação ordinária na Justiça Federal denunciando a fraude, é muito comum que os juízes, nas suas decisões, digam que eles também não podem ferir a autonomia universitária e não entram no mérito da questão, e o candidato denunciante acaba que perde a causa e ele fica queimado naquela instituição para os próximos concursos. Se ele quiser ser aprovado em algum, ele tem que fazer em outro estado, não é? Então, debaixo dessa autonomia universitária, o que acontece? Acontecem muitas injustiças. E a universidade se sente blindada para fazer o que quiser, inclusive para se estruturar politicamente como a instituição que prepara ideologicamente os professores que lecionarão para o seu filho e para o seu neto. Não é? Então vejam só, é dessa instituição blindada por uma estrutura soviética, né, de sovietes, que são esses conselhos, porque a universidade tem o seu reitor, tem o seu conselho superior, tem os seus institutos e faculdades, cada qual tem os seus departamentos, todos eles são órgãos, instituições colegiadas, né? Eles realizam essa administração colegiada, todos eles, portanto, já obedecem a esse modo de ser que eu estou chamando aqui de conselhos ou de sovietes. O que acontece então? As ações, as decisões, elas não levam a assinatura de um sujeito, elas levam a assinatura de um conselho. E toda vez que os agentes públicos se sentem agindo em grupo, eles se sentem mais livres para cometerem arbitrariedades, porque o nome deles nem aparece, né? O que vai aparecer é Departamento de História, Conselho Superior da UFRJ, Conselho Superior da Unirio. Entendem? Então, quando um conselho diz assim, olha, todo mundo tem que vacinar independentemente da possibilidade de uma reação adversa que possa culminar na morte, ninguém pôs o próprio nome nessa decisão arbitrária produzida sob forma colegiada, né? Aí, pessoal, é nesse sentido que eu sempre disse e continuarei dizendo que a instituição universitária brasileira, pública, ela é a incubadora de todas as pautas progressistas, todas as ideias LGBTQIA+, todas as ideias relacionadas à estrutura e ao modo de ser do MST, todas as ideias relacionadas ao racismo estrutural, todas as ideias ligadas à luta de classes, todas as ideias de polarização, de disseminação de ódio, tudo isso nasce e se dissemina dentro da estrutura universitária. E a primeira coisa perversa que acontece dentro de uma instituição universitária é a normalização da corrupção na cabeça do aluno. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou explicar como isso acontece. A segunda coisa é a substituição de um humanismo cristão por um trio de estruturas marxistas que consolidam 3 modos de pensar: o hedonismo, o materialismo e o existencialismo. Então, quando você tem a substituição dos valores cristãos que as pessoas trazem de casa, a universidade vira para o aluno e desconstrói a imagem do pai, desconstrói a figura da mãe e põe no lugar a imagem de um professor libertário,
você começa já no primeiro semestre a substituir as noções que a família patriarcal conservadora impuseram àquele jovem e que, segundo eles, fazem do jovem uma criatura feliz. Isso começa a ser substituído pelo princípio do prazer, que a universidade dissemina muito bem, né? Isso estrutura as disciplinas de ciências humanas e sociais, que são a base do currículo mínimo dos cursos de formação de professores. Então, nós tivemos, lá atrás, na história da educação, uma época em que os professores estudavam fundamentos de ensino, didática, ética do magistério, história da educação brasileira, psicologia geral, psicologia da infância, psicologia da educação, métodos de ensino e instrumentos didático-pedagógicos. Você reduz essa carga horária e insere a introdução à filosofia, a introdução à sociologia, história da economia, história dos movimentos sociais e uma série de outras disciplinas de humanidades de base absolutamente marxista. Todos esses elementos estão no Brasil desde os idos dos anos 90. Toda essa montagem se deu no governo FHC. Lula só botou cereja nesse bolo, né? Então, de 94 para cá, já lá se vão 30 anos. Em 30 anos, as antigas professoras já se aposentaram, se aposentam com 25, e já foram substituídas por 2 gerações de professoras marxistas progressistas. É por isso que a gente vê na educação das nossas crianças, nas creches do município, uma diretora, por exemplo, de creche no Rio de Janeiro, ensinando passinho de porno funk, não é? Nós vimos essa semana, na semana passada, o professor travesti, dizendo que a vida prostituída é mais vantajosa que a vida de professor. Nessa semana, no Mato Grosso, nós vimos uma mulher trans dando uma palestra para crianças de 9 anos, 10 anos, 8 anos, dizendo que transição de gênero é algo normal, deve ser encarado como algo normal. Então, toda essa ambiência que tem sido construída no sistema educacional brasileiro e que agora o SUS da educação, o Plano Nacional de Educação, o novo ensino médio, vem só legitimar e colocar alguns adereços, tudo isso já está aí em construção há 30 anos, pelo menos. Construção sólida há 30 anos. Então, isso se deu e se mantém graças a essa coisa chamada autonomia das instituições superiores de ensino, que preserva, que encastela essa estrutura que eu chamo de soviete e permite que os arbítrios aconteçam, que as fraudes aconteçam e que essa administração institua o uso político das instituições sem que ninguém de fora consiga interferir nessa administração que é constitucionalmente tida como autônoma. E aí eu venho com a palavra, com a proposta, pedindo encarecidamente aos parlamentares brasileiros que troquem essa noção de autonomia, que troquem a palavra liberdade pela palavra, a palavra autonomia pela palavra liberdade. Porque o sentido amplo da palavra autonomia permite a construção do arbítrio. Mas o sentido amplo da palavra liberdade, não. Liberdade é e sempre será liberdade. Então, eu espero que... Eu tenho muitos seguidores que são parlamentares, que são assessores de deputados. Eu espero que algum deles assista a essa live e leve as reflexões dela para dentro das pautas legislativas e, sobretudo, espero que toda vez que uma ideia na educação brasileira vier antecedida da palavra autonomia, saibam que isso será um grande problema no futuro. Será um modo de enclausular, né? Fazer uma clausura aí, uma proteção, um encastelamento da instituição universitária. Alguém me perguntou se eu moro em Itaipu. Não moro em Itaipu. Eu já ajudei pessoas de uma cidade
que tem Itaipu no nome, mas não moro em Itaipu, eu moro no Rio de Janeiro. Ok? Então, ficamos por aqui. Eu queria só fazer essa explanação sobre essa diferença e dizer para vocês que precisamos lutar para fazer uma reforma legislativa do MEC, uma reforma legislativa das universidades federais brasileiras, para que os estados se inspirem nessa reforma legislativa federal e façam isso também nas respectivas universidades federais. Mas primeiro é preciso que haja uma PEC, e dificilmente essa PEC será construída agora no atual contexto da política nacional, né? De qualquer forma, vale deixar aqui registrada a reflexão, ok? Gente, um abraço, fiquem com Deus, que Deus proteja e abençoe vocês e suas respectivas famílias.